Se eu gosto de ir pra faculdade, minhas notas estão boas. Se é isso que você quer saber. Trabalho em grupo? Não tenho nada contra trabalhos em grupo. Por que eu teria? A única questão mesmo é que o professor me coloque sempre com alguns alunos eficientes e bons de trabalho. E que se a turma puder escolher, meus amigos entendam que não necessariamente eles são as pessoas mais eficientes em determinadas disciplinas. As pessoas precisam parar de achar que eu tô tentando mandar em todo mundo. Até porque se eu fosse mandar em todo mundo... Sejam muito bem-vindos a mais um guia prático de estudos baseados nas 16 personalidades do teste MBTI. Meu nome é Aida Lorantes e hoje nós vamos falar sobre os ESTJs, muito conhecido como os executivos. Se você veio aqui para poder descobrir informações sobre a sua personalidade, eu não falei ainda, está tudo na descrição. Eu vou deixar aqui do lado uma linha do tempo para vocês descobrirem exatamente onde eu estou falando sobre o... Caso você seja novo aqui no canal, o vídeo funciona da seguinte forma. Eu irei começar falando umas características gerais, depois características específicas, sempre acompanhadas de uma dica de estudo. Tudo muito bem organizado, da forma que os executivos gostam. Começamos então com as características gerais. O que dizer sobre os executivos? Executivos são pessoas muito focadas, elas são extremamente orientadas para o resultado, elas prezam muito por eficiência, tentar otimizar as coisas e são extremamente bem organizadas. ESTJs costumam ser vistos como pessoas completamente sem sentimentos, funcionam como máquinas em busca do resultado perfeito, e por serem tão objetivos e focados naquilo que vão fazer, são muito conhecidos por tomarem o local de liderança. Para a gente entender exatamente como essas características funcionam e o que isso tem a ver com os estudos, a gente precisa passar pelas funções cognitivas dessa personalidade. ESTJs. Sua função principal, dominante, é o pensamento extrovertido. O pensamento extrovertido é uma função de julgamento. Ela vai ajudar a gente a tomar decisões. Então, uma vez que uma informação nova chega na nossa cabeça, a gente vai decidir certas coisas sobre ela. O pensamento é uma forma de fazer esse julgamento baseado na lógica. Tudo aquilo que faz sentido ou não, relação de causa e efeito, quem vai determinar isso é o sistema que o ESTJ está analisando. Por conta disso, eles tendem a ser pessoas muito boas em participar de sistemas que já começaram e já estão funcionando. Por exemplo, a faculdade. Essa capacidade dos ESTJs de perceberem os sistemas nos leva à nossa primeira dica de estudos. Como posso resolver esse problema? Qual é o jeito mais eficiente de fazer isso? Como isso está estruturado? O executivo, ao se fazer essas perguntas, vai descobrir exatamente qual que é o método de funcionamento daquele assunto que você está estudando, de forma que você já vai partir deste pressuposto para começar a estudar. Assim, você já vai começar os seus estudos pensando do modo mais confortável possível para você. E não só sobre o assunto que você está estudando, mas também sobre o método de estudo. Claro que essas 3 perguntas são também quem vai te ajudar a colocar todas as próximas dicas em prática. O pensamento extrovertido. O jeito mais simples de explicar o pensamento extrovertido, dizendo que ele é voltado para fazer as coisas que a gente precisa fazer. Ter essa percepção tão afiada, os executivos são muito bons em perceber a ordem das coisas. Eles conseguem notar por que tal coisa é importante, por que matérias que são só decorebas existem, por que tal professor decidiu dar mais atenção a isso. É essa cadeia de comandos e de orientações que fazem os ESTJs serem tão bons, literalmente executivos. Às vezes, a gente depara com professores não tão bem preparados, algumas fontes de materiais que são difíceis de se encontrar, o próprio cronograma de estudos daquele semestre inteiro não faz tanto sentido assim. A minha dica aqui é, desde lá do início do semestre, assim que você conseguir o contato com a matéria, tente entender qual que é a ordem lógica e sequencial dela. Sim, eu sei, os professores passam a matéria em uma ordem que faça sentido. Alguém chega lá na frente e começa a falar sobre pontos aleatórios de uma disciplina, mas acontece que aquela forma de pensamento pode não ser a melhor para determinada disciplina e para determinada pessoa. Na medicina, que é onde eu posso dar o meu exemplo, existe uma ordem de pensamentos sobre qual é a doença, como que ela funciona, de onde ela vem e um bilhão de coisas. Eu não sou executiva. Isso é um ponto óbvio para todo mundo. Eu mesma não gosto de estudar sempre pela ordem que os professores me passam. O meu raciocínio sempre vai ser feito de uma outra maneira, falando para você organizar de maneira sequencial o assunto, mas também a sua cabeça na hora que for estudar aquela matéria. Existe um raciocínio por trás disso que você consegue colocar de maneira sequencial, vocês, executivos, para poder seguir sempre que a matéria envolver essas exatas coisas. Eu sei que parece muita coisa, mas para STJs definitivamente não é. Vamos falar agora sobre o lado bom do estereótipo
estereótipo do STJ. No estereótipo, os executivos são focados apenas no resultado e eles querem o melhor jeito para conseguir o que quer que seja. São pessoas que tendem a passar por cima de qualquer coisa, inclusive pessoas, para conseguir o seu objetivo final. Claro que por ser um estereótipo, as coisas não funcionam muito bem assim. Principalmente pelo fato de que é muito difícil se encontrar um sistema, uma estrutura, que esteja funcionando sem pessoas. E a STJ sabe lidar bem sim com pessoas, já que isso faz parte de entender e movimentar junto com o sistema que eles estão lidando. Mas para eles simplesmente não faz sentido ver um problema e não apontá-lo, já que, bom, eles precisam obter o seu resultado. Dá-se a impressão de que as STJs estão se importando mais com aquilo que eles vão receber do que necessariamente com as pessoas que estão trabalhando junto com o executivo. As STJs não têm a intenção de perturbar as outras pessoas, até porque isso seria completamente perda de tempo. Eles pensam em como fazer isso ser mais eficiente. Isso vai ser mais eficiente se fulano de tal conseguir fazer a sua parte do trabalho. Eles realmente tentam ajudar, porque às vezes isso acaba saindo com um tom de deboche ou crítica exagerada, de modo que muitas pessoas não gostam de trabalhar com executivos por achar que eles são realmente muito frios. Isso tudo pode até ser verdade. Confesso eu que nunca trabalhei dentro da faculdade com pessoas executivas, mas essa crítica, na verdade, pode ser uma coisa super boa para a STJ, que é a nossa próxima dica. Dê aulas, principalmente para grupos de pessoas. As STJs trabalham melhor em grupo do que sozinhos, mas a parte principal da dica é realmente o fato de dar aulas. Quando você está dando aula, você está fazendo um método muito ativo de estudo. Você precisa aprender o suficiente para explicar para alguém. Isso não é fácil. Além de ser um método muito ativo, é um método que a gente realmente põe a mão na massa. Mesmo que isso seja apenas conversando com outra pessoa, ensinando para ela aquele assunto, você está realizando uma ação, mais um ponto positivo nessa dica. E por fim, quando você está dando aula, dar críticas e apontar falhas não são um problema. Muito pelo contrário, é por isso que as pessoas precisam de professores. Sério, dê aulas, vai ser ótimo para vocês, porque ao perceber uma falha e apontar para essa pessoa, não vai ter nenhum erro de comunicação do tipo, seus sentimentos foram magoados, porque você está ali com aquele objetivo. Então, eu realmente vejo esse método de estudo um método maravilhoso para STJs. Vou passar agora para a função auxiliar do executivo. A sensação introvertida. A função auxiliar é aquela que vai ajudar a função dominante a trabalhar no seu melhor potencial possível, exatamente por existir o equilíbrio entre as duas funções. A sensação introvertida vai ajudar a dar esse equilíbrio de duas maneiras. Primeiro, por ser introvertido. Então, ele vai dar ao executivo um pouquinho de peraí, vamos pensar antes de tomar essa ação. E também por ser uma função de percepção. Ela vai coletar sempre novas ideias. A sensação introvertida faz isso a partir das nossas experiências. Sempre que o executivo for resolver algum tipo de problema ou entrar para algum tipo de sistema, ele vai se perguntar, eu já vi isso antes? Eu já consegui resolver uma situação parecida assim antes? Como foi naquela época? Qual coisa que eu consigo tirar do que eu já vivi que eu posso colocar agora em prática? Para mim, o pensamento de um executivo é como um grande relógio. Uma pessoa que vai pegar tudo quanto é tipo de coisas que fazem o relógio funcionar, montá-lo e colocá-lo para realmente funcionar da maneira correta. Aliás, é essa capacidade de coletar coisas que eles já conhecem e colocá-las em prática de acordo com uma estrutura. Isso pra mim é o superpoder de uma personalidade que é a STJ. A capacidade de organizar tudo quanto é coisa. Esse tipo de raciocínio é o que vai nos levar para a nossa próxima dica de estudos. Estude por meio de tabelas. Aposto que por essa vocês não esperavam. Isso porque eu sempre falo do superpoder, um método muito ativo de estudo. O motivo por trás disso é exatamente o fato de ser muito ativo e de ser um método de enorme eficiência. Mas para os ESTJs, mapas mentais em si não são lá uma boa ideia. Eles não saem por aí coletando todas as ideias do mundo. Muito pelo contrário, as ideias que eles estão coletando é primariamente aquelas que eles já conhecem. A maneira de fazer isso, que realmente vai te ajudar tão bem quanto os mapas mentais, são as tabelas, os quadros ou qualquer tipo de organização que você possa fazer dessa maneira, porque vai categorizar todas essas coisas baseado nas experiências que você já teve. Ou seja, não é um bom método para estudar de primeira, mas se você estiver estudando para a prova ou fazer alguma revisão, vai estudar depois de já ter visto a aula, use o seu superpoder para poder organizar as coisas. As STJs conseguem fazer qualquer
qualquer bagunça funcionar. Ok, vamos falar mais um pouquinho agora sobre essa função auxiliar. De acordo com o estereótipo, STJs são muito detalhistas, chatos, vão ficar em cima de cada mínimo detalhe. Essa parte do estereótipo, ela vem não por conta da função dominante, e sim por causa da sensação introvertida. Isso que a gente para poder pensar sobre uma experiência nossa passada, os detalhes vêm à tona. Nos estudos, os detalhes costumam ser bem importantes. Só a visão geral, ela não basta. Mas existe uma maneira de você não perder esses detalhes. O modo de se fazer isso é melhorando a sua sensação introvertida. Essa é a nossa próxima dica de estudos. Tentar ao máximo estudar com métodos de repetição. Essa é a primeira vez que eu falo de métodos de repetição em um vídeo. Eu sei que a personalidade que está me vendo não vai odiar. Já que a sensação introvertida ela é baseada principalmente no que a gente vivenciou, nada melhor do que vivenciar a mesma coisa várias e várias vezes. Isso em específico é muito bom para executivos se forem flashcards ou até mesmo muitas questões sobre o mesmo assunto. Isso vai dar ao STJ a experiência que ele precisa para não ignorar os detalhes. Toda vez que o STJ errar alguma questão por conta de ter esquecido um detalhe, pode ter certeza que ele não vai errar de novo. Principalmente se isso acontecer bem mais de uma vez. A sensação introvertida tenta fazer com que o ESTJ lide bem com novas sensações. Não dá para poder racionalizar e sistematizar tudo na vida. Algumas coisas a gente só aprende passando por elas. Essa percepção de que a gente precisa passar pelas coisas para poder aprendê-las dá ao ESTJ um apreço muito grande por leis, regras, tradições e coisas do tipo. Essas coisas existem por um motivo, elas não estão ali à toa. Isso, inclusive, é um motivo pelo qual ESTJs tendem a ser bons líderes, principalmente quando eles têm esse equilíbrio TE-SI muito bem feito, porque eles sabem que a disciplina é quem vai levar as coisas no caminho certo. Conseguem pegar na mão das pessoas e falar: opa, pra você conseguir isso, infelizmente, a gente tem que fazer isso, isso e isso. Por isso que STJs tendem a tomar o lugar de liderança, mesmo que às vezes não funcione tão bem. Isso traz a nossa próxima dica de estudo. Tem uma rotina muito bem estruturada na hora de estudar. Executivo sabe que é preciso esforçar para chegar no resultado. Se ele quiser tirar um 10, ele sabe que ele vai precisar estudar para poder chegar naquele 10. O melhor jeito de lidar com esse esforço é fazendo ele virar uma rotina, um hábito. Se você tem uma rotina bem feita, você vai perceber que estudar vai virar quase como, não sei, escovar os dentes. E essa rotina vai ser tudo para sua sensação introvertida funcionar maravilhosamente bem. Chegamos na famosa função terciária, aquela que pode muito bem ajudar como atrapalhar tudo. Para o executivo, essa função terciária é a intuição extrovertida. A intuição funciona tal como a sensação. É uma função de percepção. Ela vai coletar informações. Por ser extrovertida, a intuição tende a coletar tudo quanto é coisa possível, a ponto de várias ideias entrarem na sua cabeça, você conseguir imaginar possibilidades e cenários de acordo com aquilo que você está percebendo. Então, às vezes, os STJs entram em um loop TNE. Toda personalidade tem esse loop. Algumas vezes, quando eles estão nesse loop, principalmente de maneira negativa, STJs podem sair fazendo as coisas sem parar para pensar antes, que era o que a sensação introvertida fazia. Esse loop para os executivos faz com que eles funcionem de maneira caótica, pois eles passam a considerar muitas possibilidades, o esforço e toda a análise feita pelo TE para poder alcançar essas possibilidades. Quando isso acontece, é difícil sair de um loop negativo, função dominante e função terciária, para toda a personalidade. No STJ, isso pode sim trazer consequências para a vida escolar, e é por isso que temos a nossa próxima dica de estudos. Tome muito cuidado para não pegar mais coisas do que você consegue realmente fazer. STJs tendem a fazer isso, por conta principalmente desse loop TNE, em que eles vão enxergar tantas possibilidades e ir pra cima delas sem parar para pensar direito, e acabar pegando muito mais do que eles podem fazer. Um dia tem apenas 24 horas, um tempo mínimo para si mesmo é extremamente importante e faz parte do processo de estudar. Antes de pegar qualquer tarefa, principalmente extracurricular, então que você vai se envolver e ter grandes responsabilidades com aquilo ali, pense se a sua rotina de estudos, muito bem estruturada, consegue lidar com mais alguma coisa. Se você olhou para trás e viu que consegue, beleza, provavelmente você vai mesmo. Mas se você sentir que não, tente deixar para uma próxima hora. Quando a gente acaba pegando mais coisas do que realmente deveria, é bem comum que as coisas saiam do nosso controle. Nem de todo mal é feito a intuição extrovertida. Ela pode vir também com algumas coisas positivas. Eu acredito que toda personalidade tem o seu mundo maravilhoso dentro da própria cabeça. Os executivos passam pouco tempo no seu mundo maravilhoso, mas o tempo que eles passam ali dentro é sempre pensando nas possibilidades e no que eles podem fazer para poder ser ainda mais efetivos. São executivos
executivo e você veio atrás desse vídeo ou achou esse vídeo sem querer e pensou, por que não dar uma olhadinha pra ver se isso pode me trazer alguma coisa nova, provavelmente você está no caminho certo de ter uma intuição extrovertida funcionando bem, mas o risco de ir para o loop sempre existe. Por isso, a minha próxima dica de estudos é tentar ter uma lista de passo a passo da tarefa que você for fazer, principalmente aquelas em longo prazo. Coloque uma lista de passo a passo de coisas que você sabe fazer, assim você vai conseguir enxergar possibilidades e ver qual dos passos é possível de ser melhorado. E também você vai proteger aqueles passos de tomar decisões sem pensar duas vezes, porque ao ver eles ali, você está assegurando a sua sensação introvertida vai fazer o trabalho dela. Chegamos enfim na função inferior da personalidade executiva. É o sentimento introvertido. O sentimento também tá aí para poder julgar as coisas. Ele vai selecionar as informações, categorizá-las, racionalizá-las. Aquilo que nos faz bem, mal, o que é certo, errado, o que tem algum valor moral, enfim. E o fato dele ser introvertido significa que o executivo dá esses valores baseado naquilo que eles mesmos acreditam. Esse que é o problema de tudo, basicamente. Por ser inferior, é muito comum que os executivos não pensem muito bem naquilo que eles querem fazer, naquilo que eles gostam de fazer, o que é bom pra eles verdadeiramente, não só pro sistema. Se isso faz bem, é quase que a última coisa que o executivo vai pensar. Os ESTJs costumam demorar um tempinho pra perceber aquilo que eles estão sentindo, perceber como eles estão em relação a certa coisa, tipo, o que pega com isso aí. Isso torna decisões pessoais muito difíceis pra ESTJs. Se você não tiver uma coisa ali que seja relacionada com o resultado do sistema que ele tá envolvido, precisa dar uma pausa, eles precisam de um momento pra poder refletir, e isso não necessariamente é algo que eles gostam de fazer, não é à toa que é a função inferior. É aí que tá o problema, e é aí que vem a próxima dica de estudo. Tente sempre manter os seus materiais de estudo e os seus métodos bem estabelecidos previamente. Lá no início do semestre, ou quando você puder, pare e pense, essas são as fontes que eu vou usar sempre pra essa matéria. Essa vai ser a forma como eu vou estudar. Essas são as dicas do Guia Prático de Estudos que eu vou colocar realmente em prática. Principalmente se vocês puderem combinar com algumas pessoas que vocês vão ser sempre o mesmo grupo para os trabalhos de todo o semestre. Isso vai te tirar um certo peso do sentimento introvertido dentro dos estudos. A função inferior, ela sai do controle exatamente porque estamos em situações de estresse. Por não ter esse momento introspectivo de pensar sobre si mesmo, de refletir sobre o que você gosta e o que você não gosta, e por aí vai. STJs podem se sentir muito ofendidos quando alguém fala que o método deles não deu certo, eles não têm uma capacidade de pensar em outras pessoas. Além disso, situações como ficar estagnado em uma mesma etapa por muito tempo, não saber o que fazer. No momento que eles estão fora do controle, os executivos perdem a autoconfiança e eles passam a olhar muito pro que as outras pessoas esperam. Eles não passam muito tempo pensando nas próprias expectativas, e as expectativas que eles vão se basear vai ser das outras pessoas. Quando isso acontece, STJs ficam péssimos. E não necessariamente eles vão conseguir satisfazer as expectativas de outras pessoas, não necessariamente eles vão conseguir sair desse mundo da função inferior que eles se encontram. Por isso, a minha última dica de estudo para vocês é tentar ao máximo criar metas que sejam pequenas e alcançáveis, e também colocar sempre tempos de descanso já estabelecidos. Nas metas, isso é extremamente importante, porque vai fazer o STJ recuperar um pouquinho da autoconfiança, porque ele vai perceber que, olha só, eu cumpri com esse check na minha listinha, então eu posso passar para um próximo check que vai dar tudo certo. Ele sai desse modo estagnado e passa a fazer outra coisa, de forma que ele vai retomando a sua confiança. Parar para poder pensar no que tá acontecendo é bom para todo mundo, mas essa dica em especial para os ESTJs é principalmente que as coisas estão saindo do controle. É sua função inferior, afinal, você não vai simplesmente colocar isso como sua prioridade, nem que eu tivesse colocado como a primeira dica, mas é importante que você faça isso de tempo em tempo para poder entender bem o que está te levando ao estresse e como você pode fazer para contornar isso com pequenas metas. Acredito eu que por hoje seja só. Eu vou sim voltar semana que vem com outro guia prático sobre outra personalidade, e também estou pensando em uma nova série de vídeos, de forma que vocês podem esperar que terá mais vídeos sobre a STJs aqui no canal. Bye bye!